todos, né? Deu alguma transmissão aí que apareceu uma mensagem desse para mim aqui. É autorização para gravar, linda, que apareceu para você, só autorizar. Então, voltando, né? Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a professora Lindamar, né? Sou professora e coordenadora do curso de Serviço Social aqui da Unital. É uma alegria poder estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre o nosso projeto de extensão aqui na Unital, que é o projeto de prevenção, né, ao suicídio, e também na sequência, aí a gente vai, e aí especialmente esse é o foco da nossa fala hoje, conversar um pouco com vocês sobre a questão do suicídio, né, no Brasil, no mundo, sobre esse fenômeno, né? Em especial sobre o nosso projeto, a gente implantou ele no início do ano passado, e vejam, a gente implantou e logo a gente se deparou com a pandemia, né, da Covid-19. Então, ele foi todo estruturado para funcionar nas escolas aqui de Taubaté, que é uma cidade aqui da nossa região, tendo como público-alvo estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, porque aí é um público mais vulnerável à questão do suicídio, né? Mas veio a pandemia, aí a gente teve que se reorganizar, e aí começamos a fazer algumas atividades remotas, então a gente tem feito aí lives, palestras, inclusive formação, né? Direcionada não só aos nossos estudantes e à comunidade em geral, né? Então, a gente começa esse projeto com duas professoras do curso de Serviço Social, que sou eu, professora Michele, com uma professora de psicologia, que é a professora Débora, e hoje a nossa equipe, né, se ampliou, então ela está formada aí por um psiquiatra, doutor Eduardo, que vai falar com vocês um pouco hoje, e com a doutora Lília, que além de médica também é educadora em sexualidade, também terá uma fala. Além aí dos estagiários, né, do curso de psicologia e serviço social. Então, quem quiser aí participar do nosso projeto como voluntário, a gente está aí super aberto, tá? Então, assim, em linhas gerais, esse é o nosso projeto, a gente tem como objetivo fundante, né, contribuir com a prevenção do suicídio de adolescentes e jovens aqui no município de Taubaté, além de subsidiar políticas públicas de enfrentamento desse fenômeno, construindo aí conhecimentos, saberes que possam promover a vida, né? A gente acredita nisso. Então, a gente vai pensar nesse projeto exatamente pelo aumento de suicídio no Brasil, né? Então, é um pouco disso, né, que eu falo, depois se a professora Michele quiser complementar, e aí eu trago algumas reflexões sobre o fenômeno, depois, então, eu passo para os nossos integrantes, tá? Então, a primeira reflexão que eu trago para vocês é que, embora o suicídio seja considerado um grave problema de saúde pública, então, dado aí o elevado número de pessoas que cometem suicídio, não apenas no Brasil, né, como no mundo todo, infelizmente, no nosso país não existe uma política social específica para atender essa demanda. E são poucos ou ineficientes, quem trabalha aí na saúde, sabe, né, do que eu estou falando, os serviços preparados para lidar aí com a população que apresenta ideação suicida, sobretudo com seus familiares, né? Eles estão aí à margem desses serviços, dessas políticas. Então, como o Estado não tem respondido de forma adequada essa demanda, existem muitas instituições que vêm realizando ações nessa direção, né? Eu destaco aí já um trabalho bastante antigo, que é do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né? De alguns grupos de ajuda de universidades, várias universidades que têm observatórios, né? Que estudam esse fenômeno, mesmo a USP, né? Que vem realizando estudos sobre a questão do suicídio, e aí, claro, a própria Unital, que por meio desse projeto de extensão tem buscado aí realizar ações preventivas, sobretudo por meio de orientações à comunidade, à população, né, com o objetivo aí de defender a vida, né? A gente acredita muito que viver é um direito, né, mas que tem que ser uma vida com dignidade, com cuidado. Então, as pessoas necessitam desse cuidado social, necessitam desse cuidado emocional. Então, um dos nossos eixos aqui do projeto é o de quebrar o silêncio em torno do suicídio.
porque existem muitos mitos a respeito do tema, inclusive de que falar sobre suicídio pode estimular o ato, né? Vocês depois podem trazer questões relacionadas a isso. E aí também existe uma concepção que foi construída aí ao longo do tempo, né, no âmbito de algumas religiões cristãs, sobretudo, de que o suicídio é um pecado e é um pecado imperdoável. Então, se é um pecado, não se pode falar, né? Isso faz com que as pessoas sintam-se culpadas, com medo, ou até envergonhadas, né, mesmo, né, envergonhadas de falar a respeito. Um outro complicador que a gente vem percebendo também é que muitas famílias, elas se sentem fracassadas quando perdem familiares por suicídio. Então, elas têm medo de serem julgadas, né, pelas pessoas, pela sociedade de modo geral. E muitas são julgadas mesmo porque a sociedade é especialista em fazer isso, né? E, claro, a gente pode dizer que esses poucos debates e serviços aí para atender a demanda do suicídio tem a ver com o desinteresse do Estado de assumir com seriedade um problema grave de saúde pública. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que quando a gente fala de saúde pública, né, aqui a gente está falando, né, de algo que é coletivo, que é uma situação presente na sociedade e que deve ser encarada como fruto das relações sociais. Então, o suicídio não está localizado lá numa determinada família, numa pessoa, então não se trata de um problema individual, não se trata de um problema moral, né? Nós não estamos tratando de algo apenas biológico, referente aí à carga genética do indivíduo, ou que atravessa tão somente a sua dimensão espiritual, então faltou fé, né? Por isso que ele cometeu esse ato, ou a sua dimensão subjetiva, né? Então tem a ver com fraqueza, suicídio, com covardia, não, né? Não, nós estamos falando de sofrimentos psíquicos, de sofrimentos sociais graves, que levam as pessoas a não encontrarem respostas para suas dores, né? Para vocês terem uma noção, eu trouxe alguns dados de 2014, eu não sei se meus colegas têm outros dados mais atuais, mas em 2014, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório com os dados mundiais sobre o fenômeno, né, sobre suicídio, informando que naquela data havia sido registrados aí 800 mil casos de suicídio por ano, o que equivalia aí a um suicídio a cada 40 segundos. Então, pensem aí o tempo que a gente vai conversar e a quantidade de suicídios que vão acontecer. Então, isso dava em torno, naquela época, né, em 2014, de 2.200 casos por dia. Esse cenário já se alterou. Em alguns países, a gente sabe que a taxa de suicídio ela vai diminuir, e em outros aumentou. No Brasil, em 2014, nós tínhamos 32 casos por dia. Não sei se meus colegas têm números mais atualizados. É difícil também a gente encontrar estatística, né? Mas se a gente considerar ainda esse número, né, 32 casos de suicídio por dia, é um quadro assustador. E aí, o que nos leva a perguntar, né, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, que tem levado tantas pessoas a cometerem suicídio, né? E aí a resposta que eu trago para vocês é de que são muitos os fatores que provocam o ato suicida, né? Tanto que o suicídio ele é considerado um fenômeno multicausal, ou seja, causas, o que torna um problema complexo, né? Vamos aí a psicologia falar, a psiquiatria falar, o serviço social falar, né? E a medicina falar. E aí, se a gente tivesse outras profissões também, poderiam trazer elementos aí para poder explicar de natureza social, psicológica, biológica, cultural e ambiental. E, geralmente, também é outro dificultador, que quem comete o suicídio apresenta mais de uma causa, né? E aí, o que a gente tem de dado mais concreto é que os estudos revelam que 90% dos casos de autoextermínio, né, a pessoa apresentava algum tipo de transtorno mental, especialmente depressão. O que nos mostra, mais uma vez,
que a sociedade precisa urgentemente olhar para a saúde mental da população. Então, tem um alarme aí. As pessoas estão adoecendo porque elas estão adoecendo e elas precisam de cuidado. Agora, né, o que a gente traz aí para vocês como reflexão, onde está esse cuidado? Qual a efetividade desse cuidado? Então, se por um lado o SUS representa uma política essencial na vida das pessoas, um avanço na sociedade brasileira, né? Por outro, a gente tem falhas, né? Faltam medicamentos, faltam leitos, faltam serviços. A gente, às vezes, tem que encaminhar, e eu trabalho no Fórum de Jacareí, que é uma cidade próxima, Taubaté, situações de saúde mental, né? E mesmo de casos de ideação suicida, em que a lista de espera para o psicólogo atender a população é de mais de 4 meses, né? Ou seja, a pessoa pode já ter aí cometido o ato nesse período da espera, né? E aí a gente também tem outro elemento, né, que também nos assusta e nos traz como elemento assustador, né? É que o SUS tem sido fortemente atacado no governo Bolsonaro, né? E a gente então entende aí que essa política, né, que a gente precisa defender o SUS enquanto patrimônio social do povo, né? Então, essa é a primeira questão que eu trago para vocês. A população está adoecendo, o número de suicídios está aumentando, né? As pessoas não têm serviço, né? Há que se pensar em investimento na saúde mental, esse é um dado. Um outro fator aí que também é importante para a gente poder problematizar é que alguns especialistas mais da saúde coletiva vão dizer que o suicídio ele também decorre do tipo de sociedade que vivemos. Então, eles trazem como elemento central, então, o suicídio como produto social. Então, eles vão dizer que o suicídio, né, ele está muito relacionado ao tipo de sociabilidade, né, e que a sociedade, pelas suas próprias características, ela promove o adoecimento social, mental e físico. Então, algumas características que esses estudiosos trazem é que a gente vive numa sociedade hedonista, que é uma sociedade pautada em prazer e na satisfação imediata, né? E quanto tem, eu não vou nem me delongar, depois a gente pode falar sobre isso nas perguntas, né? O quanto isso tem gerado sofrimento, né? O outro aspecto é que essa sociedade, né, que é problemática, é uma sociedade consumista e individualista. Então, qual é o sentido da vida, né? Hoje, na sociedade moderna, ela passa, então, o sentido dessa vida passa a ser a aquisição de mercadorias, né? Então, o foco da nossa vida é o produto adquirido. Só que aí, né, nós somos seres imediatistas. Então, a gente gosta e desgosta dos produtos facilmente. Então, logo esses produtos, eles vão perdendo sua graça e aí a gente precisa comprar outros produtos para suprir esse desejo que não vai cessar, né? E é um desejo que é mobilizado aí constantemente pelas mídias, né? E aí a gente pode também se perguntar por que esse desejo material não cessa. Porque a nossa essência humana, ela não é suprida, os estudos vão falar sobre isso, apenas, tão somente por coisas materiais, né? A nossa essência reclama aspectos imateriais, como o autoconhecimento, o equilíbrio, as relações de amizade, as conquistas, os afetos, as relações positivas, a espiritualidade, enfim, são elementos que vão nos trazer outras satisfações e que nos trazem sentido para a vida. Tem um texto que eu acho incrível, eu vou colocar para vocês aqui, que se chama assim, A Incrível Geração de Fotos Sorridentes e Travesseiros Encharcados. É um texto curtinho da internet, que foi escrito lá em 2018, após o suicídio de 2 jovens que têm relação com esse tipo de sociedade, né? De colégios privados, de colégios caríssimos lá de São Paulo. E que, na época, chocou ali a comunidade. Por quê? Porque eram meninos que tinham uma excelente condição financeira, né? Como se isso fosse o suficiente para preencher a vida deles. E a autora vai falar exatamente sobre o consumismo inconsciente, a necessidade de apresentar determinada aparência. A gente teve agora um caso recente de um menino, né? Que era gay e pelo problema que ele enfrentou de bullying, ele vai se suicidar, tantos casos assim.
E aí ela vai falar sobre as inverdades que reinam nas redes sociais. Então, essa pressão, especialmente que a juventude, nós adultos já sofremos, a gente sofre. Quantas coisas a gente faz por uma pressão que é social, para responder os anseios que é da sociedade, que é de uma sociedade doente, né? Que é de uma sociedade fracassada, né? E aí, sejam anseios aí, inclusive, relativos à identidade sexual, que Lilian vai falar hoje, né? A gostos, práticas, enfim. Então, o Instagram, porque a gente tem percebido que o Instagram, o Facebook e outras redes sociais, mas principalmente o Instagram, TikTok, né? Tem se tornado para muitos jovens, que aí está como o primeiro grupo, né, do autoextermínio, para muitas pessoas tem se tornado a própria vida, a própria casa, né, o que é fantasioso. E aí, né, já encerrando aí a minha fala, de autores que também vão falar que a gente vive numa sociedade, né, um momento histórico configurado da era da vida indolor. O que é isso? Né? O sofrimento ele tem que ser retirado do horizonte do indivíduo. Né? É isso que a gente vê nas redes sociais, né? E também na vida real. Né? Muitos jovens não conseguem lidar com seus problemas cotidianos, e não é só por culpa deles, né? Não é, né? Há influência de toda a vida, né? De toda a sociedade, da escola, da comunidade, da família, mas não só da família. Né? A gente não pode jogar toda a culpa na família, como alguns teóricos, aí, inclusive do serviço social, da psicologia, da psiquiatria, vem trazendo, o que é um equívoco, né? Porque senão a gente acaba criminalizando essas famílias. Hoje é um movimento muito forte de criminalizar as famílias por todos os problemas, né, dos seus filhos. Mas essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele sofre influência social da sociedade. A verdade é que é impossível viver sem sofrer, então todos nós, de diferentes maneiras, passamos por dores, sofrimentos e desencantos, e a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações, e tem sido muito difícil trabalhar nesse sentido. E aí, por fim, uma reportagem aí que eu também sugiro para vocês, ela é primorosa, ela foi primorosa, inclusive, para que eu pudesse desconstruir algumas questões em relação ao suicídio, que é uma reportagem da Elaine Brum, que é uma escritora, né, e jornalista, o título dessa reportagem é A Cidade que Mata o Futuro. E ela vai mostrar a relação entre suicídio e o tipo de sociedade que vivemos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um estudo de cartas e mensagens deixadas por adolescentes e jovens da cidade de Altamira, no estado do Pará. Essa cidade, em 2020, ela registrou o maior índice de suicídio de jovens, de adolescentes e jovens no Brasil, foi algo alarmante. E esses né, jovens e adolescentes, eles deixaram cartas, porque muitos deixam cartas e bilhetes para suas famílias, outras pessoas que gostam. E aí ela foi levantando o teor dessas cartas, então eles falavam assim, que se tratava de um mundo injusto, habitado por pessoas cruéis. Eles falavam da impossibilidade de eles se tornarem aquilo que eles gostariam pela situação de pobreza, por total pobreza, né? Falavam também da violência sofrida intra e extrafamiliar, o quanto isso também é a situação de pobreza, né? A condição de classe, ela tem uma marca muito forte. E esses meninos, né, esses adolescentes, falavam também sobre a falta de perspectiva de vida. Então, o que a autora vai destacar é que muitos jovens estão se matando porque, para eles, é difícil viver em uma realidade sem o amanhã. É muito terrível. A gente pode pensar na gente mesmo nesse período da pandemia, né? Nessa situação de vulnerabilidade que a gente viveu. Imagina isso de uma maneira muito mais forte para meninos e meninas que vivem situações, né, de pobreza e vulnerabilidade, né? E aí teve nesse período, por conta desse cenário, um movimento social na cidade, e alguns jovens foram ouvidos, e eu fiquei impactada com o que eles falaram, que eles falaram assim, olha, dia a dia a gente tem nossos direitos negados pela falta, né, de ação política, pela falta de respeito, pela falta de empatia, né? E aí eles falaram assim, todos os dias nós morremos um pouco emocionalmente e socialmente, pois é difícil viver em um mundo egoísta, um mundo desigual, um mundo autoritário, um mundo sem esperança.
né? E aí, então, né, claro que além de todos esses fatores aí, né, tem a questão aí que envolve a questão da identidade sexual, os problemas socioeconômicos, a questão genética, as drogas, enfim. Então, só para finalizar, finalizando mesmo, né, a gente trabalhando aí na pesquisa do serviço social, a gente gosta muito de dialogar com a saúde coletiva, porque a saúde coletiva, né, como resultado das condições de vida, quer dizer, a minha saúde tem a ver com a minha condição de vida, o suicídio deve ser analisado em sua relação com a totalidade da vida social. Não dá para a gente pensar só num fator, porque mesmo o componente biológico ele é influenciado pelo social, né? Então, nas nossas análises, a gente considera a permanente contradição entre capital e trabalho, uma vez que a saúde dos sujeitos depende das suas formas de sociabilidade, né? Então, a forma de viver, ela vai impactar na fragilização ou na vitalidade e saúde das pessoas, né? Então, diante de tudo isso, nós podemos afirmar que muitas coisas nessa sociedade não vão bem, e é por isso que a gente precisa rever, né, esse tipo de sociedade, as nossas relações sociais. Então, é um pouco disso, né, desse lugar do serviço social, que eu e minha colega Michele falamos, produzimos, né, nos nossos artigos, nas nossas reflexões, nas nossas aulas, nos nossos anseios. E agora, claro, a gente quer ouvir as outras áreas do conhecimento, né? Então, eu passo para o Eduardo, depois para a Lília, a Michele depois também poderia falar, a Débora também, a gente vai aí organizando o tempo. Eu peço desculpa se eu me delonguei um pouquinho aqui. Antes do Eduardo falar, eu vou agradecer a Linda Mar, que nos representou com essa fala maravilhosa. E eu vou ter que sair às 9, tá bom, gente? Porque eu dou aula às 9 em outra instituição. Mas, então, vamos aproveitar aí a fala do Eduardo. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aí conversando, né? Agradecer por poder fazer parte. Na verdade, assim, é uma questão, né, para a gente poder conversar um pouquinho e só esclarecer algumas coisas. Depois a gente vai abrir para as questões, para a gente poder tirar algumas dúvidas, colocar alguns números que a gente tinha colocado, né, até que a Linda Marta tinha colocado antes, trazer um pouco mais para algumas coisas mais novas, mas assim, infelizmente esses números deram uma piorada significativa, então hoje em dia está uma pessoa a cada 20 segundos, segundo os números da OMS, né? Infelizmente isso piorou, a gente teve essa piora, né? A gente no Brasil, a gente tem uns números de 3 a 4 pessoas em 100 mil habitantes por ano, esses são números aí de 2016 que eu consegui levantar. E a questão do suicídio, ele é um evento que ele acontece de uma maneira um pouco mais distante das tentativas, tá? Então, a gente vai ter uma diferença entre as ideações, as tentativas e o suicídio propriamente dito, né? Então, num primeiro momento, né, falando aí com os estudantes, os psicólogos, né, enfim, que estão interessados, é importante e fundamental a gente sempre perguntar para a pessoa que está ali com a gente se ela já pensou nisso. Então, é muito importante, é fundamental sempre tocar nesse assunto, tá? Então, é uma quebra de tabu, de ideia, de identidade, nesse sentido de achar que você falar nisso, você vai trazer a ideia. Não, pelo contrário. A gente falar em suicídio, você trazer o tema ali, naquele momento que você está junto, né, com a pessoa, no seu consultório, seja ali na clínica, é fundamental. Por quê? Porque é ali naquele momento é que ela vai trazer aquela angústia. Aí a pessoa vai trazer essa angústia para você e aí a gente vai poder ajudá-la. Então, nesse mito de achar que, não, uma pessoa chegar para mim e falar assim, se eu falar no suicídio, vou poder estar induzindo, vou poder estar trazendo essa ideia para ela, não, de forma alguma. Isso é uma das formas que a gente tem como prevenção. Então, eu cheguei a perguntar, você já pensou em morrer? Você pensa em se matar?
E quanto maior for a intenção, ou quanto maior for o planejamento, quanto maior for essa ideia com relação a tudo isso, mais grave é o quadro, né? Inclusive até nas tentativas. E aí vai caber um quadro da gente pensar até numa internação, dependendo por proteção daquela vida, né? A gente tem que pensar aí em como proteger aquela pessoa, tá? E aí a gente tem que pensar como é que essa pessoa começou a pensar e como é que ela começou a evoluir com essa ideia. Ou se ela começou a mudar de comportamento, se ela começou a ficar mais retraída, mais fechada, ou mais irritada, começou a fechar muitos ciclos da vida, fazer testamento, começou a se sentir mais desesperançosa, achar que a vida não tem mais sentido algum, começa a trazer essa ideia, começa a falar muito disso também, são sinais que a gente tem que ficar atento. Até com a família, trazer isso, tá? Isso é importante para a gente conseguir olhar. E claro que a gente vai ter que ter um momento onde você tenha que sentar, um lugar adequado, um momento tranquilo para que essa pessoa se sinta à vontade de trazer essa angústia, isso que ela esteja sentindo para você. Para você conseguir ouvir e poder trazer um acolhimento para ela. Tá? E em algo que é fundamental nesse momento, quando a gente for ouvir, quando a gente for trazer esse acolhimento, tá? Não trazer um julgamento, de forma alguma. Eu acho que isso vocês já devem ter ouvido N vezes dos seus professores, a questão da transferência, da conta transferência, etc. Isso vai mexer, e mexe muito. Por que é muito difícil falar do suicídio? Por que a gente acaba ficando com essas dúvidas, com essa angústia, com essa indigestão com relação ao suicídio? Porque ele vai falar sobre as nossas impotências, sobre as nossas incapacidades, sobre a nossa dificuldade em conseguir lidar com as coisas. E aí isso vai mostrar para a gente também, nesse momento. A gente vai refletir, vai poder olhar aquilo no outro, né? Nesse momento, quando a gente estiver nesse relacionamento com o nosso cliente ali, naquele tete-a-tete, naquele momento, quando você estiver no relacionamento com ele estiver trazendo isso. E aí, por isso que acaba sendo bastante desconfortável quando ele trouxer isso para você. E aí, lógico, que vão vir as N situações dentro da gente para poder lidar. Desde questões religiosas, espirituais, como a Lindomar falou, as questões familiares, essas questões que vão poder causar um possível julgamento dentro de nós para lidar com aquilo. E aí é nessa hora que a gente precisa estar atento com a gente mesmo, precisa estar olhando para dentro de si para poder acolher da melhor forma. E aí sim poder lidar e poder indicar qual seria a melhor maneira de encaminhar aquela pessoa. Poder trazer para ele, para essa pessoa, o que seria de maior cuidado. A gente sabe que vai estar muito ligado, como a até colocou, com relação aos transtornos mentais, né? Então aí, desde os transtornos de humor, que aí vão desde os transtornos bipolares, em grande parte, né? O transtorno depressivo, né? Os transtornos ansiosos também vão estar ligados, transtornos psicóticos e os transtornos relacionados à dependência química podem estar também relacionados ao uso, vão ter também essa questão do suicídio. Então, a gente vai ter tudo isso junto. E como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais efetiva para essa pessoa? É lógico que não dá para a gente fazer isso tudo sozinho, resolver tudo isso de uma maneira apenas com um profissional só de uma
a gente querer dar conta. Isso também é um outro erro. Porque você acaba querendo comprar aquilo, entra numa outra contra-transferência que não é positiva, e você comprar tudo isso para você e acaba levando de uma maneira negativa e acaba não conseguindo resolver esse processo. E aí acaba isso gerando um problema mais grave, porque você quer resolver esse problema do paciente para você, e isso acaba problematizando mais ainda, porque você acaba não resolvendo, porque você não é aquele que vai cuidar, aquele que vai resolver, aquele que vai tratar sozinho, precisando aí de outros profissionais que vão poder te dar esse apoio. Então, vai junto. Psicólogo, assistente social, o médico, junto, porque pode ter esse transtorno associado, a gente vai precisar entrar com medicação junto, a gente vai precisar fazer tudo isso em conjunto para poder ajudá-lo da melhor maneira possível, com suporte até espiritual, né, que a gente coloca. Né? Como a gente trabalha junto com a espiritualidade dentro da medicina, e eu acabo colocando isso sempre quando eu estou falando, que a espiritualidade associada, ela acaba dando um suporte, lógico, de maneira adequada, né? Quando a gente usa isso de maneira positiva, de maneira adequada, a gente acaba trazendo isso bem com uma base mais estruturada para essa pessoa. Então, você consegue caminhar de um jeito mais positivo em associação com tudo isso. Por quê? A espiritualidade, dessa maneira, vai ajudá-lo a olhar aquilo de uma outra maneira. Então, ela vai ter esse processo da ideação suicida, esse processo depressivo, um processo que tenha levado ele a a uma a um transtorno mental, ou qualquer que seja algo que tenha o levado a isso, vai levá-lo a ajudar a ter um coping mais positivo, um enfrentamento daquela situação de maneira mais positiva. Vai ajudá-lo a ter um suporte com relação a isso, baseado nessa espiritualidade, associado à medicação e ao suporte psicológico, ao suporte psicoterapêutico. A gente somando tudo isso junto. Tá? Bom, dentro disso, o que a gente vai ter que ter de cuidados com relação aos fatores de risco para suicídio? Só para a gente, depois, se a gente tiver dúvidas, eu vou abrir para a gente. Eu estou dando só uma corrida para a gente poder abrir mais para as outras dúvidas. Mas, assim, a idade, adolescentes, os adultos jovens e os idosos, tá? Isso é uma questão que a gente tem que sempre ficar em alerta, porque os idosos, eles são polimedicados, vão ter várias medicações com eles, então eles podem se suicidar. Os homens, por que os homens têm mais risco para suicídio? Porque os homens, eles são mais efetivos no suicídio, tá? Histórias pregressas de tentativas de suicídio. Então, a pessoa já tentou várias vezes e ela pode chegar a tentar novamente. Um diagnóstico psiquiátrico, se ele já tem uma história com isso, né, como a gente já colocou, e transtornos de personalidade que possam levá-lo, né, a isso, que são alguns transtornos de personalidade que o levam a ter uma dificuldade, a ter uma resiliência para poder lidar e a poder ter um enfrentamento com relação a tudo isso. Às questões, aos problemas, e por isso que a gente precisa também ter todo esse suporte para poder ajudar. E aí é onde entra isso que eu coloquei até da espiritualidade, onde entra isso que a gente vai ter esse suporte. Tá? Como é que a gente pode, então, olhar e poder ajudar essas pessoas dentro disso? Então, a gente chegou, conversou, ele trouxe para a gente essa ideação, esse processo da tentativa, ou trouxe isso. A gente vai escutar, vamos acolher,
vamos trazer essa queixa, e aí a gente vai poder encaminhar. Isso é na verdade, são as duas situações onde a gente vai ter com relação à abertura do sigilo: o suicídio e o homicídio. Então, são duas questões legais onde a gente tem abertura de sigilo, tá? Então, se o paciente trouxer para a gente, né? Se a pessoa trouxer para a gente, estou pensando em me matar, estou querendo me matar, eu vou poder abrir esse sigilo, vou trazer para os familiares, vou falar, olha, fulano está pensando em se matar, a gente vai ter que fazer aí todo um cuidado para poder proteger, tá? Ou pensando em matar alguém, também isso legalmente é permitido. Então, a gente pode conversar isso naquele primeiro acordo, no contrato que a gente tiver com o paciente, de poder fazer isso. Tá joia? Isso é importante para a gente conseguir ter essa confiança para não quebrar. Então, no primeiro momento, quando eu converso, também já falo isso. Olha, em caso, tentativa de suicídio, pensamento suicida, a gente tem essa possibilidade de abrir isso para poder proteger. E até é caso que a gente chama de internação involuntária nesse processo para proteção. Os riscos a gente vai ter, né? Como alguém colocou agora no chat, que a questão do desemprego também aumenta, a questão da separação também, né? Pessoas separadas, desempregadas, isso são todos fatores de risco para suicídio, tá? Isso são dados da própria OMS, né? São todos esses fatores de risco para o suicídio. Então, fatores de proteção: você está estabilizado na sua saúde mental, estar empregado, ter crianças em casa, ter um senso de responsabilidade para com a família, a gestação, satisfação com a vida positiva, capacidade de adaptação positiva, ter um apoio social positivo, ter uma relação terapêutica positiva, ou seja, dentro da sua terapia psicológica, e a questão das crenças religiosas, como eu falei, com relação à espiritualidade, tá? Quando eu coloco a espiritualidade, eu não quero colocar, e aí eu quero só me fazer claro, não é espiritualidade religião, tá? É espiritualidade você lidar com algo a mais, é uma crença de você ter aí um aspecto mais sutil. Não é assim. Religião é, por exemplo, para a gente entender de uma maneira mais simples, é aquela pessoa, por exemplo, católica, que vai à missa, pratica a comunhão, faz a sua confissão, segue a doutrina de maneira regular, tá? A religiosidade é aquela pessoa que, né, se denomina católica, e aí ela assiste à missa, mas não pratica, mas também gosta de ouvir um determinado pastor protestante, ouvir alguma coisa do espiritismo e tal, mas tem alguma religiosidade, se identifica, por exemplo, mais com a doutrina católica. Agora, a espiritualidade é algo que é extremamente pessoal, é algo mais de cada um. Isso é espiritualidade. Tá? Isso que é um processo mais individual, mais de cada um. É nesse processo que a gente tem que olhar. Eu ia colocar mais algumas coisas da linha que eu trabalho, que vocês algum, né, o pessoal já deve ter ouvido falar, que é da logoterapia, Viktor Frankl, que quando você vai trabalhar sentido de vida, que aí é fundamental quando você vai trabalhar a questão do suicídio, porque você tem que trazer esse sentido de vida para todos, e esse sentido ele vai estar dentro de cada um de nós, seja ele você trazendo algum sentido com alguém, com algo, com algum projeto que você tenha de vida ou com algum enfrentamento com relação às dificuldades de vida. Isso vai poder te levar e te ajudar a sair daquelas questões. Tá? Claro que no primeiro momento, numa ideação suicida, num processo mais grave, mais complicado, não dá para você trazer, é só acolhimento. Depois, sim, aí você consegue fazer isso. Tá?
Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, para dar um resumão básico, e aí vou passar a palavra para a Lilian, para poder trazer aí alguns outros esclarecimentos também para vocês, agradecer mais uma vez, e estar à disposição daqui a pouco para as perguntas. Obrigada, Eduardo, Lindamar. Daí fica até mais fácil, né, a gente falar depois, fica mais tranquilo, porque eu vou trazer algumas questões relacionadas às pessoas LGBTQIA+. Hoje, como educadora em sexualidade, a gente acaba tendo um olhar muito importante para essa população. Uma coisa que a Lindamar falou que é extremamente importante, depois o Eduardo também falou, né, esse contexto social que a gente vive, essa sociedade doente, ela precisa estar aí, quando a gente vai tratar da juventude LGBTQIA+, a gente precisa entender essas diferenças. A gente não fala mais em juventude, a gente fala em juventudes, porque a gente tem jovens que têm condições de acesso a algumas coisas, e a gente tem os jovens que eu costumo dizer que vendem o almoço para comprar a janta, não tem uma estrutura familiar. Então, quando a gente vai lidar com um paciente, hoje não cabe mais com uma pessoa, independente de qual profissão a gente seja, mas que a gente está dando esse suporte, a gente precisa entender, procurar entender e estudar todo esse contexto social que está presente na vida dessa pessoa. Se isso já era importante antigamente, né, mas também às vezes não era tão valorizado, hoje a gente precisa muito entender esse contexto, porque senão a gente não consegue ter acesso a esse paciente. O suicídio na população LGBTQIA+, ela é 3 vezes maior que na população jovem em geral, tá, de adolescentes e adultos jovens. E quando a gente pensa, 6 vezes mais as lesões não suicidas, as autolesões não suicidas, e dentro dessa população, a gente sabe que o suicídio é maior em pessoas bissexuais. A gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade que pensa em caixinhas. A gente vive numa cis-heteronormatividade, então todo profissional que lida com gente precisa saber o que é identidade de gênero, o que é orientação afetivo-sexual e o que é papel social de gênero, tá? A identidade, eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu, Lilian, nasci com a genitália do sexo feminino, com genitália feminina, genitália vulva, vagina, e durante o meu desenvolvimento eu me do gênero feminino. Então, a minha identidade é cisgênera, tá? Se eu não me entendesse, tivesse algum sofrimento e fosse procurar ajuda com relação a isso, que pode ou não precisar de cirurgia, que pode ou não precisar de uma série de questões que antes a gente achava que era obrigatório, não. A gente precisa estar ali sofrendo naquela condição e procurar ajuda que pode variar num espectro de situações de tratamento, de ajuda, de acolhimento muito mais até do que tratamento algumas vezes. Aí eu cresci, lá na minha adolescência, eu entendi por quem era a razão do meu afeto, do meu desejo. Então, eu me entendi heterossexual, e essa é a minha orientação afetivo-sexual. Ela não é uma escolha, porque eu não escolho por quem eu vou, eu não escolho a razão do meu afeto. A gente não fala mais escolha. E o papel social de gênero, que são as pressões, né, que são esperado. Na década de 50 a gente tinha um modelo, hoje ele é diferente, e perceber que todas essas questões são muito permeadas pelo machismo, que é outra coisa que a gente precisa estudar, a gente precisa entender esse sofrimento, todas essas questões LGBTQIA+, elas também são permeadas pelo machismo, elas também têm como raiz a questão do machismo. Então, são situações sociais que, para a gente poder dar atendimento para esse paciente, eles precisam ser estudados, precisam ser entendidos. Senão a gente acaba não dando um atendimento bacana para esse paciente, para essa pessoa.
Eu tentei não me estender muito, porque eu vou falar em fatores de vulnerabilidade que eu acho que são interessantes, porque o Eduardo já trouxe aí uma série de questões, a Linda também. Então, dessa população, a gente sempre tem que pensar nos fatores de vulnerabilidade, quais são os fatores que podem levar essa pessoa ao suicídio, esse jovem, esse adolescente ao suicídio. Uma delas importantíssimas, uma das mais importantes, é a invisibilidade social. A invisibilidade social, cultural, econômica, tá? Por que é importante a gente falar desse assunto? Porque as pessoas, para elas poderem ter acesso a políticas de saúde, de educação, políticas de segurança pública, para elas poderem ter acesso à dignidade de ir e vir, elas precisam estar representadas nessa sociedade e elas precisam ter visibilidade. Visibilidade, ela precisa existir. Porque se ela não existir, não existe políticas para ela. Aí essa questão da invisibilidade, ela vai atuar diretamente em outras questões, como, por exemplo, a falta de autoaceitação. Porque foi uma coisa bacana que a Linda falou a respeito, não dá para a gente culpar só a família. A gente precisa entender que o conjunto da obra é a sociedade como um todo. Então, é a instituição escola, é a instituição família, é a instituição religiosa, muitas vezes. A gente hoje aí tem uma quebra aí de paradigmas em alguns lugares, mas a gente sabe que não é a grande maioria. Mas é uma sociedade como um todo, é um sistema de saúde que muitas vezes não está pronto a oferecer. Hoje a gente já tem muitos profissionais de saúde procurando entender mais esse contexto para dar um atendimento, porque às vezes até a consulta médica fica complicada, às vezes é um nome social que não é utilizado, e isso no dia a dia vai trazendo sofrimento. Então são pequenas coisas que a gente pode mudar enquanto sociedade a partir do momento que a gente se sensibiliza e que a gente entende esse contexto e por que ele acontece, que vai trazer visibilidade para essa pessoa. E vai ajudá-la inclusive na questão da aceitação. A aceitação, a gente tem aí, a gente tem desde das questões familiares, a gente tem as questões da sociedade, até a gente chama de homofobia, né, a homofobia egodistônica, onde a gente tem, o Eduardo fala muito melhor disso do que eu, onde eu não me aceito porque eu não entendo que isso seja certo ou correto dentro de uma sociedade. A rejeição pela família ou por todos os ambientes sociais onde essa pessoa está inserida, ou pela maioria. A gente vai depois colocar aqui um fator protetor fundamental para essas pessoas, e é o que a gente vê quando a gente vai para a prática, isso é muito importante, é a aceitação, é uma família presente. A família presente é um fator protetor sensacional para as pessoas LGBT. Então, a fragilidade de vínculos familiares, a violência dentro de casa, que elas vão culminar, todas essas violências dessas principais instituições vão culminar com a evasão escolar, com a saída de casa, com a vulnerabilidade a situações de violência, porque essa pessoa está fora de casa, ela não consegue se adequar, por exemplo, a conseguir uma formação para um trabalho, então, para ela vai ser mais difícil conseguir um emprego, não só, muitas vezes, pela falta de formação, mas pelo próprio preconceito de você ter uma pessoa trans, por exemplo, dentro da sua empresa, dentro de um local, por exemplo, de uma escola, de qualquer local onde a gente possa dar emprego para essas pessoas. Então, você tem uma diminuição do nível socioeconômico, uma diminuição da questão da saúde, do acesso à saúde. Então, são situaçõi que vão levando essa pessoa a maior, por exemplo, condições de ter transtornos mentais. As pessoas LGBTQIA+, elas não têm maior nível de transtornos mentais, uma maior taxa de transtornos mentais, porque isso é ligado geneticamente ou qualquer coisa do tipo. Mas a questão da insalubridade, a questão de o quanto a gente torna a vida dessas pessoas insalubre numa sociedade doente, né, que torna o direito de ir e vir muito difícil, o direito à dignidade. É difícil você não ter um transtorno mental nessas condições, desde os mais leves até os mais graves.
mas que não existe ainda evidência científica de que eles tenham um maior índice por questões de estar ligado à condição. Cada vez mais isso tem sido estudado, inclusive. E como fatores protetores, a gente tem a questão de famílias, escolas e principalmente serviços de saúde, escola e família que tragam acolhimento para essas pessoas. E a gente, pessoal, só vai conseguir ter esse tipo de situação quando a gente começar a educar as pessoas para tal, tá? Hoje eu não enxergo, de tudo que eu estudo, de tudo que a gente vê, um fator fundamental para que a gente consiga, numa escola, uma formação adequada para professores, para atender adequadamente essas pessoas. A gente ainda tem um índice de violência simbólica dentro das escolas, vai para a violência física, que passa pela violência verbal, muito alto, porque falta formação para os professores. A gente não existe ainda uma disciplina dentro da faculdade de pedagogia, por exemplo, que faz sobre todas essas questões e ajude esses professores, a direção, ou todas as pessoas que trabalham dentro de uma escola, a entenderem essas questões. Então, a escola já se torna um ambiente inóspito. Existe, exatamente aqui, existe muita resistência, tudo que a gente vê aqui não é por nada, né? Existe um porquê por detrás disso, é que aqui a gente não vai conseguir voltar a estudar e a passar todas essas informações, mas a gente sabe que existe muito interesse atrás disso, que a escola, ela é um local de manutenção de poder de uma sociedade, então ela, infelizmente, ela reflete, ela deveria funcionar como local de mudança, mas ela ainda é um local de manutenção de violência da própria estrutura dessa sociedade. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Por que não tem educação em sexualidade nessas escolas? Por que a gente não consegue ensinar para as pessoas que dá para fazer de uma outra forma? As redes de apoio coletivo, que cada vez estão mais importantes nesse tempo de internet, nesse tempo de... os coletivos dentro de universidades, dentro da própria comunidade, que conseguem juntar, que conseguem, essa questão do que o Eduardo falou, trazer força, trazer estrutura, que consegue agilizar as questões, por exemplo, de emprego. Hoje a gente tem na internet uma série de Instagrams, por exemplo, que dão prioridade, falam sobre emprego para pessoas trans, para as pessoas LGBTQIA+, de um ponto de vista geral, que fala sobre saúde para essas pessoas, então, que traz informação e traz acolhimento, que isso é extremamente importante. Rastreio ativo de pessoas LGBTQIA+, é importante, por exemplo, dentro das consultas. A gente precisa dar espaço, a gente precisa criar um espaço para as pessoas poderem falar. O pediatra, o pediatra, o psiquiatra, a gente precisa fazer uma busca ativa para poder ajudar essas pessoas. Falar sobre isso não quer dizer, como o Eduardo já falou para o suicídio, que as pessoas vão virar alguma coisa. Ninguém viria, existe muito ainda essa questão na sociedade. Mas se a gente falar para as crianças sobre diversidade, elas vão querer. Gente, elas não vão querer. Elas vão só entender que a gente pode viver de forma diferente, que tudo bem, e que ok. Então, a gente precisa procurar casos, ajudar essas pessoas a se colocarem, porque muitas vezes não é fácil. Apoiar programas que trazem esses assuntos para discussão, a gente precisa estar cada vez mais presente nesses locais, a gente precisa estar cada vez falando mais, porque isso é importante, e lidar, que isso vai ajudar toda essa população a ter mais representatividade. Elas vão poder ter acesso, elas vão poder estar presentes. Por que é importante, sim, a gente ter uma propaganda, apesar de todas as questões capitalistas, apesar de todas as questões dentro da televisão, de uma forma positiva, a gente precisa, sim, ter a participação de pessoas trans, tanto nas propagandas, quanto hoje a gente fala da questão do transfake, de quanto a gente teve, que no final das contas,
resumindo aqui, são as pessoas que vão fazer o papel de pessoas trans em filmes, em seriados, ou pessoas gays, ou pessoas lésbicas, que não conseguiam, que não eram, né, não estavam nessa condição, que os autores não estavam nessa condição. Então, hoje até isso é falado, é tentado trazer atores trans para fazer pessoas trans, para a gente conseguir realmente trazer essas pessoas para a vida aqui, para mostrar, para as pessoas entenderem que dá para a gente viver com o diferente, que tudo bem, que somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, se não tiverem mais ainda, e que não dá para a gente viver igual, todo mundo, não dá. E uma coisa que eu sempre gosto de colocar, né, além de que eu falei no início, o machismo, ele precisa ser discutido, porque ele está na raiz tanto dos problemas de gênero feminino como os LGBT, então a gente precisa trazer isso para discussão, dentro das escolas, dentro das variadas instituições, é necessário que se faça isso, claro que de forma adequada para cada fase, mas é necessário que se faça isso. A gente precisa fazer essa reflexão. E uma questão que eu sempre trago, que é assim, eu escuto muito, lidando com educação e sexualidade, principalmente na internet, eu escuto muito a história de que eu respeito, mas não aceito. O eu respeito, mas não aceito é péssimo. Por quê? A aceitação, na verdade, não é da condição da pessoa, não é do jeito que a pessoa vive. A pessoa vai viver do jeito que ela é. Mas a aceitação de que a gente pode viver de maneiras diferentes. Que a gente pode estar em famílias com formato diferente. Que a gente pode estar vestido num formato diferente. Então, são todas as situações que precisam ser trabalhadas na população em geral para que a gente consiga uma melhor condição de vida, para que a gente não torne a situação dessas pessoas tão insalubre que elas tentem o suicídio. Então, é a questão da sociedade doente em que a gente vive. A Lindamar colocou isso no começo, eu gosto de colocar, trabalhar com jovens e adolescentes é muito bacana. A gente tem uma galera aí falando da geração mimimi, eu não acredito que seja uma geração mimimi, eu acredito que seja uma geração que está recebendo informação demais, com espaço de acolhimento para discussão de menos. Se para a gente que é adulto está difícil lidar com tudo isso, imagina para os jovens. Então a gente precisa, enquanto profissional, estar atento a isso, enquanto instituição, poder acolher esses grupos, poder ter discussões éticas para que a gente consiga fazer diferente, porque a gente, sinceramente, está falhando até o momento, né? A gente precisa melhorar isso aí. Bom, se o pessoal quiser fazer pergunta, vamos lá. Lilian, eu tenho uma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa, Giovana, desculpa só uma coisa, porque eu acho que eu fui... professora Michele, você vai falar, ou a professora Débora? A professora Débora acho que não está mais. A professora Michele vai falar, desculpa. É uma questão rápida só, viu, Lilian, que eu gostaria de Desculpa, falar. Me perdoa. Imagina, eu entendo. Eu queria só, assim, vocês trouxeram para a gente à luz, assim, vários aspectos do fenômeno. E aí, tratar dessa questão do suicídio, né, a partir desse processo científico que vocês trazem, da espiritualidade, isso é conhecimento, né? E aí, lembrando aí a discussão que a gente tem feito, inclusive lá, Lilian, no mestrado, o conhecimento é racionalidade, né? Ele traz à luz, ele consegue tirar a gente um pouco de viver naquilo que a gente chama do absurdo, que é o irracional. Então, a importância da gente trazer essa discussão hoje, né, para os estudantes, para os profissionais que estão aqui presentes. O projeto, ele surgiu de uma demanda emergente na sociedade, a gente não tirou isso da cabeça, a professora Lindamar já fazia um trabalho com as escolas, na educação, e a gente foi se organizando em torno desse fenômeno, e está conseguindo construir um trabalho muito legal, que eu acho que foi expresso aqui na fala de vocês.
nessa perspectiva, né, de entender o suicídio como um fenômeno que está marcado pela desigualdade social. E conhecer esse fenômeno nas suas minúcias, né, no seu aspecto, tanto objetivo quanto subjetivo, ele nos deixa mais próximo da totalidade, que é o que a gente busca para dar luz àquilo que a gente está estudando e a essa racionalidade que a gente pensa. Então, conhecer esses impactos da desigualdade do ponto de vista material, do ponto de vista imaterial, como colocou Linda, conhecer quais são as expressões nesse momento dessa desigualdade, né? O suicídio é uma expressão da sociedade que a gente está vivendo, desse processo de sociabilidade, a depressão, a fome, que está voltando com muita força, miséria, o machismo, o totalitarismo, o autoritarismo, que também vem aí pela falta de democracia política, porque às vezes a gente fala de democracia, mas a gente não está falando... o que vem à mente primeiro é democracia política, mas o que causa, inclusive, essa falta de democracia política também é a falta de democracia no acesso à riqueza que é socialmente produzida. Essa é uma riqueza que ela não é só econômica e material, né? Ela abarca os outros aspectos, os diversos aspectos da nossa vida, que ele é social, que ele é cultural, né? Do ponto de vista da subjetividade, envolve também um aspecto psicológico, e tudo isso está marcado por um projeto que tem direção, que está trazendo isso para a vida das pessoas, né? A gente fala do capitalismo, que é um sistema que ele é internacional, que ele tem a sua forma de se reproduzir na sociedade, e no Brasil a gente tem ele marcado hoje por uma força que vem no sentido conservador, liberal, militar, e que está fomentando, né, esse processo todo de desigualdade e todas essas expressões que a gente está vendo aí. Então, eu só queria trazer isso para agradecer o convite, né, da psicologia, a professora Débora, as meninas estudantes que estão organizando, agradecer Linda, Eduardo, Lilian, por trazer, né, tantas reflexões importantes, elucidadoras, e que traz aí a luz, né, traz a racionalidade para a gente conhecer e melhor esse momento daquilo que a Linda chamou das inverdades que a gente vive, do imediatismo. E aí eu vou chamar a atenção aqui de vocês, hein? A gente não está conseguindo ver vocês aqui nas câmeras. O que isso significa? É a gente viver escondido atrás das redes sociais, é a fuga do real. Só uma reflexão para chamar a atenção, porque a gente quer ver vocês também, né? Porque aqui a gente está se vendo, eu, Lília e Eduardo. Mas tem muitas pessoas aqui, então isso traz proximidade. O Zoom possibilita isso também. Então, vamos ver se a gente se aproxima um pouquinho mais, tá? Muito obrigada, gente. Era só uma falinha mesmo que eu queria falar para vocês terem mais tempo aí de discussão. Só porque eu cortei a professora e depois eu cortei a Giovana, então vocês me perdoem pela falta de educação. Giovana ia fazer uma pergunta, né, Giovana? E daí a gente parte para as próximas aqui. Eu tranquilo. A minha dúvida é com relação à intervenção psicológica, no caso de, por exemplo, eu vi na mídia recentemente essa questão de embate entre identidade de gênero, né? Dando aqui a significância da palavra gênero, está no dicionário, que seria classificação, grupo de classificação de seres vivos. Tem pessoas hoje em dia que se classificam como gênero gato, cachorro. Levando para o lado psicológico, se eu tivesse um caso desse, como seria a intervenção do psicólogo? Deixaria ele se identificar como um gênero animal? Como que funciona isso? Eduardo, quer falar um pouquinho? Porque daí, na verdade, a gente já foge um pouquinho das questões de gênero que a gente está discutindo na relação do machismo, na relação dessas questões que a gente colocou. Acho que aí entra na questão até da identidade pessoal, né? Eu acho que aí entra na questão da identidade, não da identidade da sexualidade, mas da identidade pessoal. É isso mais ou menos, Giovana?
Porque, no caso, uma pessoa que se identifica como sendo animal, essa pessoa estaria em sofrimento psicológico, certo? Ela precisaria de uma intervenção psicológica. Como que um psicólogo agiria nesse caso? Tá. Como que eu A deveria gente vai... intervir? Deixaria ele se identificar como animal ou buscaria um tratamento para ele? Certo. Como é que a gente vai observar qual que é o limite dentro disso tudo, então, né, Giovana? A gente vai ver, porque aí você pode ser desde um quadro. Aí, nesse caso, né, nesse caso específico, que a pessoa se identificaria como sendo um gato, como sendo um cachorro, apresentando o comportamento aí de um animal, aí a gente poderia pensar, no caso, como um quadro psicótico, tá? Ela deixaria de ter um papel como ser humano e teria o papel de um animal. Aí a gente pensaria num quadro psicótico, entendeu? Ela deixaria de agir de acordo com a personalidade dela. Você não seria um papel de gênero. Ela deixaria ela de agir como um quadro psicótico. Aí já é um quadro psiquiátrico, etc. Ela sai um pouco da realidade, tá? É uma coisa um pouquinho mais severo. Agora, se isso vai fazer parte de um papel, de uma brincadeira, de um algo que ela vai ela sai à noite, se veste de gato e sai engatinhando por aí e tal, aí de dia, não, ela vai lá, trabalha, vive normalmente, etc, etc, etc. Ok. Agora, se ela não, vive como gato, come ração, mia e esqueceu de ser pessoa, tem alguma coisa de errado. Aí você tem que avaliar, assim, na verdade, assim, você tem que avaliar cada caso. Cada caso é de um jeito, cada um é de uma determinada maneira. A gente vai ter que olhar isso, é muito sutil, é muito... Depende de como aquilo vai levar a um determinado sofrimento, vai levar a um determinado... a outras questões, tá? Não é tão simples desse jeito. A Entendi, é gente teria porque que hoje analisar esse todo, sim, porque hoje em entendeu? dia muito debate isso em questão de gênero, né? Daí minha dúvida era essa mesmo, se classificaria como um Não, distúrbio né? mental. Mas aí não Então é tá certo, nessa então, questão muito do obrigada. gênero mesmo. É que existe muita desinformação, Giovana. Existe muita fake news, inclusive, algum tempo atrás, pessoas que hoje estão no alto escalão do governo falando que pansexual seria você ter relações sexuais com a árvore, com a bicicleta. Então, assim, é muita fake, né? É muita informação, mas não existe isso nas questões de gênero, quando a gente pensa nas questões, né, de sexualidade, Tá bom? Entendi. É só uma dúvida mesmo, porque hoje em dia tem pessoas, né, se classificando como esse gênero. Mas muito obrigada pela explicação. Posso colocar as questões que estão aqui? Tem uma para o Eduardo, porque daí tem uma dúvida para o Eduardo, Maria Eduarda, como fica a questão do suicídio dentro do grupo de profissionais da saúde mental, se os sinais aparecem da mesma forma, se é um grupo que tende mais a ir atrás de ajuda ou não, necessariamente, e muito obrigada a todos pelas questões que trouxeram. Tá. Obrigada, Eduardo. Bom, o que acontece, né? Na verdade, assim, a gente tem que esquecer um pouco que profissional de saúde mental também vai estar como sendo gente também, né? Então, assim, eu acho que todos nós temos que também se cuidar. Os sinais vão aparecer do mesmo jeito, vão se sentir da mesma maneira, vão aparecer dos mesmos modos, e é fundamental, é importante, é essencial a gente se cuidar, a gente se tratar. Por quê? Porque vai existir isso tudo. O estresse relacionado à pressão do trabalho de hoje, o estresse relacionado às questões de você ter que dar conta de tudo, né? As questões da sobrecarga de trabalho, a sobrecarga
das questões financeiras, sociais, profissionais que a gente precisa. Então, um ponto que eu sempre bato com o pessoal, né, às vezes da turma, a moçada da faculdade, tudo, e para vocês também, então é fundamental a gente que trabalha com saúde mental, a gente tem que fazer terapia, teria que ser algo meio que obrigatório, eu acho que assim, teria que ser meio que não tinha que ter muita escolha, né? Eu toda semana estou lá fazendo a minha também, porque assim, a gente precisa, para não incorrer nos erros da gente trazer para a gente muitas das questões, muitas das coisas que a gente acaba vivenciando, então isso é importante. E aí vai acontecer esse viés de você poder ir ou não, porque muitas das vezes, por essa falta de querer buscar ajuda, essa maneira de você querer dar conta de tudo, e isso não é só no grupo da saúde mental, isso eu vejo que é no ser humano como um todo, né? Médicos são campeões de fazer isso também, de quererem dar conta de tudo. Então, é mais complicado um pouquinho de conseguir resolver, de querer resolver e fazer tudo isso. Então, é mais difícil da gente conseguir lidar com esse tipo de situação. Mas, enfim, é importante quando você olhar e você vir essa situação, você tem que resolver, né? E aí tem que cuidar de tratar. E aí tem que parar para poder resolver, não tem jeito. E aí, nesses casos também, se alguém que for um profissional que estiver do seu lado, que estiver ali precisando de você, estiver nisso daí, você tem que olhar e cuidar. E se alguém precisar de uma ajuda assim. Tem outra pergunta para o Eduardo, que eu entendi aqui que é para o Eduardo. Existe uma relação entre casos de suicídio ou ideação suicida e familiares que cometeram suicídio. Se filhos ou familiares de pessoas que cometeram suicídio, que tiraram a própria vida, estão mais propensos ao suicídio. Foi uma pergunta da Carla. Bom, o que acontece? A gente vai ter, nesses casos, uma questão de você ter duas situações aí. Você vai ter a herança, mas aí vai estar relacionada a transtornos mentais. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto que você vai observar aí é o trauma que isso causou. Tá? E aí também vai ter esse problema. Então, a gente vai ter essas duas coisas que vão poder Influenciam, né, Eduardo? influenciar, que vão poder gerar, mas assim, é difícil de você chegar e pensar assim, realmente existe uma genética que vai carregar em relação ao suicídio, a família inteira vai ser de suicidas, só pensando no suicídio em si. O que a gente pode pensar é em relação à questão dos transtornos mentais, e aí sim existe uma carga genética relacionada a isso, então a gente vai pensar naqueles transtornos que vai ter uma incidência maior, né, de 20 vezes mais as pessoas portadoras de transtornos do humor, que é transtorno bipolar, depressão, e aí isso existe uma carga genética que você vai poder herdar, e aí isso vai poder trazer vai estar relacionado a essa carga genética, e aí sim vai poder gerar um comportamento mais suicida, ou então o próprio trauma de você ter perdido um familiar, e aí nisso não ter um suporte adequado com relação à parte psicológica, aí entra a parte psicológica, a parte espiritual, a parte, né,
emocional, a parte psiquiátrica, tudo isso junto. Tem uma pergunta que eu entendi que é para o grupo, da Mirella. Boa noite, gostaria de parabenizar e saber qual é a opinião de vocês sobre a campanha do Setembro Amarelo, que é um mês voltado para a prevenção, visto que muitas pessoas só falam no assunto este mês por conta de marketing, e no resto do ano mantém os discursos, inclusive de ódio. Bom, Então, fala, Linda. Assim, vou falar porque, assim, recentemente eu falei com um grupo de jovens, no lugar que eu participo, né, então, assim, eu tive que dar uma estudada sobre isso. Mas, na verdade, assim, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele vai escolher, né, determinado mês e determinada cor, bastante conservador, inclusive, viu, Eduardo e Lilian, vocês precisam mandar carta. Então, Outubro Rosa, que é a campanha do câncer da mulher, e Novembro Azul, que é a campanha do câncer de próstata, né? Então, extremamente conservadora a cor aí, mas, enfim, é isso. E por que o amarelo? Aconteceu um episódio nos Estados Unidos, em 1994, de um jovem de 17 anos, o nome dele era Mike, e ele vai se suicidar dentro de um carro que a família amava, que é um Mustang amarelo. E ele tinha quadros depressivos, enfim, a família só não conseguiu chegar em tempo, quando pegaram ele no carro, ele já estava morto, né? Só que a família fez desse ato um momento de muita sensibilização. Então, desde então, né, se começaram campanhas. Então, eu acho que a gente tem que pensar na contradição disso, né? É fato, é verdade, que geralmente nesse mês isso é muito forte, mas pelo menos é um mês que se discute isso, né? Mas a gente também pode, então a gente pensa na contradição, isso pode ajudar, pode salvar vidas, pode daí levantar, pensar em outras ações, ampliar essas ações, né? Porque senão a gente fica muito numa análise muito linear de que só nesse período então não vale. Sim, realmente a gente, né, não é insuficiente, né? Tem um monte de convite agora para a gente Setembro Amarelo, a gente está fugindo, só porque a gente agora falou, pô, passamos o ano todo, as escolas não convidaram, agora vem todo mundo convidado. Então, é um absurdo isso, né? Mas a gente tem que ir desconstruindo, mas, pelo menos, esse é o momento da gente poder falar, instigar, provocar, incomodar, chamar atenção, inclusive, né? Trazer outros elementos aí que possam ajudar a comunidade que a gente vai passando. Eu acho que você tem razão, mas também não é de todo ruim, sabe? Bom, Linda, com relação ao que você falou, é duro, porque, assim, eu acho que a coisa tem mudado, na classe médica tem mudado, né, vamos dizer assim, mas a gente ainda tem muita queixa de paciente trans que não é chamado pelo nome social, são coisas assim que ninguém precisaria passar por aquilo. Então, eu entendo que as coisas estão mudando, e concordo com você que, assim, gente, vai ter a galera que vai falar só nesse mês, e a gente vai perceber que, porque infelizmente, até depressão vende, né? Tudo que dá para vender, as pessoas vendem, inclusive depressão. Então, a gente está atento a esse tipo de... Quando eu falo para vocês, a gente tem que entender a sociedade que a gente vive, inclusive, entender essas questões e ter um olhar menos inocente para isso. Mas concordo com a Linda que qualquer momento que a gente possa ter essa chamada, tentar fazer as pessoas se mexerem, pode ser que comece no setembro e vire mais coisas durante o ano, sim. A gente está num momento histórico que eu entendo que não dá para ficar, assim... não é escolhendo, mas a gente precisa ter esses espaços de fala, e se começar no Setembro Amarelo, e quantas coisas também viraram, né, atitudes para o ano inteiro. Então, essas duas visões eu entendo que são bacanas, mas também ter essa questão de o que vende, gente, vende. Essa coisa de você... Eu dou um exemplo assim, numa loja de departamento que vende camiseta da Frida Kahlo, então vende camiseta feminista, e quem costurou essa camiseta feminista é uma senhora que
ganha 10 centavos por cada camiseta costurada e vive em condições subhumanas, porque tem que trabalhar, né, quantas horas para conseguir suprir as suas necessidades. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar a respeito desse mundo que a gente... Alguém mais quer comentar, Eduardo? A Maria Professora? Eduarda está inscrita aqui, gente, para falar. Não, pode ela falar, eu acho que é isso daí mesmo, gente, que a gente tem que trazer, pelo menos aproveitar os espaços que são necessários, que estão abertos para a gente poder aproveitar, e que vão aproveitar tudo mesmo, desde a Frida Kahlo, o Raul Seixas, ou qualquer um que esteja aí para poder o Che Guevara, que está todo mundo... É o jeito. Dele, que vende lá na loja no shopping. É o que temos para o momento. É o melhor que nós temos. Isso, exato. Maria Eduarda, diga. Exato. Eu mandei... teve uma pergunta que eu não sei se alguém... Assim, mas eu queria aproveitar esse gancho e perguntar uma outra coisa também. Nesse mês, Setembro Amarelo, tem muita campanha, assim, que geralmente o povo da internet faz, que é, tipo, se você estiver passando por um momento suicida ou algo do tipo, fale comigo, que eu tento te ajudar e tudo mais. O que vocês acham sobre isso? Que pode ser perigoso? É uma ideia boa, mas o quê? Eu acho que é importante para a gente poder debater, para poder trazer isso para discutir. Eu acho que a gente tem que estar sempre com isso em alerta. Eu só não entendi o finalzinho, desculpa, que eu não escutei. Eu queria saber se as pessoas, por exemplo, alguém que também, por exemplo, um adolescente, que diga para um outro adolescente que está em algum momento suicida para chamar ele para conversar, se ele estiver pensando em se matar, por exemplo, chamar em um momento de crise, para ele tentar ajudar. Eu ouvi alguns outros colegas assim dizendo que isso poderia até ser perigoso. Eu queria saber a opinião de vocês, se isso pode ser perigoso de alguma forma, alguém que não tenha algum estudo, que não saiba levar alguém, ajudar em algum momento de crise, ou se essa campanha deve ser reforçada por todo mundo. Todo mundo para reforçar, tá? E aí, o que você vai fazer? Você não vai tratar essa pessoa, entendeu? Uma pessoa que é leiga no assunto, que não sabe como abordar, que não sabe como tratar, que não sabe como cuidar, não vai, de repente, chegar lá e vai tentar cuidar e vai tratar esse quadro. Você pode chegar muito bem e ouvir a pessoa falar, olha, realmente está uma situação difícil, poxa, me compadeço junto com você, não está legal, mas vamos procurar ajuda, vamos lá, te ajuda a gente encontrar uma ajuda, estou aqui junto com você, para a gente encontrar alguém que possa ajudar nesse sentido, entendeu? Vamos buscar alguma coisa que possa nos ajudar, vamos buscar alguma coisa que possa te ajudar a sair disso, as coisas não são assim, vamos tentar achar uma saída, mudar desses aspectos que estão desse jeito, tentar encontrar um outro caminho, tá? De uma forma simples, de uma forma que não traga nenhum peso, mas sem tentar abordar, por que você está pensando nisso, de onde que está vindo, como é que é, sem tentar usar uma forma mais técnica. O acolhimento mesmo, de você escutar ali, estar junto com a pessoa naquele momento, e, lógico, procurar uma ajuda profissional, procurar uma ajuda de alguém que possa trazer aí um suporte maior. Mas, claro,
é fundamental. A gente poder falar e poder trazer isso, essa que é a ideia, a gente poder trazer cada vez mais isso à tona. Tá? E com relação à sua pergunta, que você colocou, né, deixa eu achar aqui. Com relação à internação involuntária, né? E assim, internação involuntária é uma internação que a pessoa não tem querer, tá? Tem 3 tipos de internação aqui no Brasil: a voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é quando eu quero internar, a involuntária é quando ela é determinada pelo médico, porque a pessoa não está conseguindo ter um discernimento com relação a isso, e a compulsória, ela é determinada pelo juiz. E aí você vai fazer isso, tá? A Mônica mandou uma pergunta que escuta demais que a comunidade trans deve ser respeitada, mas a ciência ainda precisa se aprofundar. Gostaria de ouvir a sua opinião para este público, já que envolve psicológico vezes mudança de sexo, podendo levar ao suicídio. Então, assim, Mônica, eu estou até fazendo um curso, foi até o Eduardo que me mandou um link, eu acabei chegando nesse curso lá no IPQ da USP, no Instituto de Psiquiatria, e até o professor Alexandre Sadek é responsável pelo ambulatório de trans, atende várias idades, mas eles atendem muitas crianças e adolescentes nessas questões. Sim, existe um processo de redesignação, de readequação sexual, que é um processo que leva um tempo e uma avaliação multiprofissional, porque geralmente, né, é uma cirurgia que a gente não tem como voltar atrás, tá? Então, quando você faz a amputação de um pênis, quando você faz uma mastectomia bilateral, são questões que a gente não tem muito como voltar atrás. E a ciência, a medicina, a própria psiquiatria, a medicina, a psicologia, então eles têm que ter, sim, para indicar essas cirurgias, eles precisam ter determinados critérios e o acompanhamento desses pacientes e uma idade adequada para que se faça isso, porque são questões separadas. Uma coisa que é feita é o bloqueio hormonal, que também tem idade para se fazer, porque um dos maiores sofrimentos que podem levar ao suicídio é a questão, no adolescente, é a questão do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, que aquela pessoa não aceita como dela, ela não se identifica naquele corpo. Então, isso é uma causa de sofrimento que pode levar ao suicídio. Então, o bloqueio hormonal, que é feito a partir de uma escala de desenvolvimento do corpo, então tem toda uma avaliação que precisa ser feita. Esse bloqueio vai ser feito até um determinado momento, onde essa pessoa pode já chegar numa outra situação, e que daí possa se programar para uma cirurgia. Uma coisa que é muito importante, essas cirurgias não é à toa que é importante que se faça em centros adequados, tá? A maioria desses casos que a gente vê, me arrependi, não deveria ter feito, porque tem algumas redes de televisão que, ligadas, infelizmente, à religião, gente, e que coloca lá 4 casos domingo à noite de pessoas que se arrependeram e tentaram, por exemplo, suicídio. Você vai ver os casos, na maioria das vezes foi gente que foi fazer, como uma filha de um jogador de futebol, aqui que eu não me lembro o nome dela, que foi no Fantástico domingo, um dia falar sobre isso, foi fazer na Tailândia. Então, assim, dá para se aventurar por aí, só que o problema de se aventurar por aí é que não necessariamente houve o momento certo, se realmente era para ser feito, porque cada caso precisa ser individualizado dentro de um ambulatório, para a gente poder acompanhar psicologicamente, hormonalmente, psiquiatricamente, todos esses pacientes. Então, eu entendo muito, e depois dessa fala do professor Sadek, eu entendo muito essa questão do respeitar
inclusive, você explicar isso para o paciente, você colocar todas essas informações, você colocar riscos, você colocar que existem limites, é uma forma de se respeitar a comunidade trans também. Por quê? Porque tem coisas que a gente faz e não volta atrás. Mas o maior número de suicídios que eu vi, de tentativas de suicídio, né, porque essas pessoas estavam contando para a gente, foram pessoas que fizeram em centros inadequados, sem um acompanhamento médico, psicológico adequado, para que a coisa fosse, né, feita da melhor forma possível. Não sei se o Eduardo quer complementar. Então, quando a gente foi fazer, na verdade, o estudo, né, a gente, para estudar a respeito da transexualidade e tudo mais, a gente viu o pessoal de lá super sério e, assim, não é uma coisa do cara, né, de repente a pessoa chega lá e fala assim, eu vou e amanhã eu vou operar. Não, tem, Exatamente. Muitos profissionais sérios, profissionais, assim, multiprofissional envolvido, e o pessoal ali, diversos terapias, e ali todos exames, testes, e assim, são vários e vários, não é mais de um ano ali o pessoal trabalhando em cima disso para poder resolver, e a coisa está muito bem estruturada para se trabalhar com relação a tudo isso, para as coisas conseguirem caminhar. Então, é bem isso daí mesmo. Eu cheguei a acompanhar junto, tudo, né, nos ambulatórios que a gente fazia de sexualidade, e a gente chegava a observar esse processo, né? Não é uma coisa do dia para a noite, como o pessoal acaba acreditando, tá? É um trabalho que envolve muita gente, que envolve, assim, muita coisa, e que é bem legal quem puder conhecer também, quem estiver interessado, assim, em saber de tudo isso. É um pessoal bem bacana e é um trabalho bem, bem legal, mas não é simples não, o negócio é... Sim, e ele coloca que cada vez mais nesses últimos tempos, nesses últimos, vamos dizer, 2, 3 anos, eles têm sofrido ataques de deputados, de senadores, que cada vez mais, e essas pessoas são convidadas a ir lá, conhecer o trabalho. Então, é um trabalho impecável, baseado em ciência ética, baseado em estudo grande, não é assim, grande no possível, né, para dentro, quando a gente pensa em pessoas trans, mas são muito bem feitos, um acompanhamento muito bem feito, mas, como tudo neste momento meio caótico, infelizmente. Sim, as crianças são acompanhadas, Mônica. É um certo tabu, né? Porque, na verdade, a gente não vai tratar a criança de 3 anos, a gente vai acolher a criança e principalmente a família que traz essas queixas, né? Que traz as questões de gênero dessa criança. Então, para poder avaliar e ver, olha, faz sentido a gente continuar, faz sentido, ou, às vezes é até uma questão da idade, é uma questão ali dentro daquele núcleo familiar, então, são muitas, por isso que precisa ser, é um espectro grande para a gente avaliar, então, precisa ser caso a caso. Se eu não pulei nenhuma, gente, tem uma amiga que tem transtornos mentais, já tentou um suicídio várias vezes, está em crise e não se trata. E fez um Instagram exclusivamente para pessoas que não estiverem bem desabafarem com ela. Eu acho isso muito inviável. Eduardo, quer comentar? Não, acho que a questão, né, cada um tem que... Não precisa comentar, né? Eu acho que é importante, assim, a gente tem que finalizar. Alguém mais quer falar algo? Até mesmo pelo que o Eduardo falou, acho que é importante a gente colocar essa questão, porque, assim, esse é um assunto sério, né, que deve ser tratado e conversado. Uma coisa é a gente falar com um colega, uma orientação, outra coisa é a gente abrir isso publicamente, porque as palavras, elas têm um peso, e elas podem alterar né, de vida, enfim, pode mudar a nossa história. Algo que eu escutei lá e que eu vou lá e reproduzir.
Então, é inadequado, obviamente, né? Você coloca que acha inviável, com certeza é inadequado. Tem que ter especialistas, profissionais qualificados, como o Eduardo falou, né? Uma coisa é a gente acolher, a gente tem um limite para o acolhimento. Outra coisa é a gente orientar. A orientação ela só pode ser dada por profissionais. Então, é extremamente inadequado isso, né? Acho que é importante a gente frisar, sabe? Sim. Pessoal, eu coloquei aqui no chat a questão do horário, a gente está a 13 minutos de finalizar. Eu até estou aqui tentando falar com as meninas da organização, não sei se elas querem fazer uma fala de finalização. Eu acho que, assim, só do ponto de vista da organização, ver se Eduardo, Lília e Linda ainda querem falar alguma coisa, e depois a gente passar para elas finalizarem, né, o evento, senão vai cair, e a gente fica sem Só quero finalizar. dizer que, nossa, foi sensacional essa roda da conversa. Nossa, cada informação valiosa. Nossa, muita coisa que eu não sabia como fazer num momento desses. Nossa, foi muito valioso essa roda da conversa. Deixa eu só responder para a Carla aqui, então. Adolescente de ideação suicida, tratamento psicológico intenso e a volta do normal. Deve ser acompanhado a receber alta. Olha, aí, né, como a gente sempre coloca, Carla, eu acho que é importante a gente avaliar caso a caso, tem que saber quando que ele, como é que foi essa ideação suicida, o que aconteceu, ele teve acompanhamento medicamentoso, como é que está isso, como é que ele está evoluindo, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar observando como é que ele vai evoluir em relação a tudo, né? Depende muito de caso a caso. É difícil da gente conseguir pontuar, porque as pessoas, ainda bem, todos nós, temos a capacidade de mudar, temos a capacidade de sermos melhores. Acho que é para isso que a gente está aqui, para isso que existe a possibilidade de a gente poder se cuidar, para isso que existe a possibilidade da gente fazer a nossa terapia, para isso que existe a possibilidade da gente conseguir se autotranscender, como diz Frankl, e essa capacidade que a gente tem dessa autotranscendência, ou seja, da gente conseguir se sair do estado que a gente estava para ir para um outro, que é dado basicamente relacionado à nossa própria espiritualidade, e aí olhando para esse aspecto, né, espiritual, e aí dentro disso vai depender muito de cada um. Então a gente acaba tendo que ver cada um como vai responder, como vai reagir, como vai lidar caso a caso, né? É muito importante saber como cada um vai reagir aí com os seus aspectos, como cada um vai ter as suas ferramentas de como lidar com tudo isso. Certo? E você, como coordenadora do projeto, você não quer fechar, então acho que a gente tem que fechar. Eu assim, quanto ao projeto, gente, eu só tenho a agradecer, né, vocês terem dado a nós essa oportunidade de discutir sobre o fenômeno do suicídio, esse pessoal que está aqui, esse grupo, Linda, Eduardo, Lilian, né, as estudantes, acho que Tânia também podia falar um pouquinho aqui para finalizar o projeto, como estudante que participa com a gente lá no projeto, começou como voluntária, é estudante de psicologia, e agora está como bolsista. Ela tem feito um trabalho muito legal com a gente, ela é da Liga também, então isso ajuda a gente a se aproximar um pouco mais. Então, eu agradeço imensamente ao convite de vocês, agradeço a esse grupo maravilhoso aqui, com esses profissionais maravilhosos, Lilian, Linda, Eduardo, que deram esse show hoje para a gente, do ponto de vista do conhecimento desse fenômeno, da gente trazer luz para o que isso significa nessa sociedade que a gente está vivendo e como agir, até do ponto de vista técnico, profissional, né? Eduardo deu várias dicas, Lília, né? Com todo o conhecimento que tem da população LGBTQIA+, a Linda com essa visão mais
de totalidade, trazendo o ponto de vista das políticas, como responder a esse fenômeno que é coletivo e não individual. Então, muito obrigada, meninas da psicologia, Letícia, Raíssa, com quem eu tive um pouquinho mais de contato. A gente está muito feliz e a gente quer convidar vocês a participar do nosso projeto, a nos ajudar, a somar forças, porque a gente tem um trabalho profissional, técnico, científico, mas também militante do ponto de vista do nosso projeto, né, de vida, de sociedade e da defesa da vida, que é o que a gente mais luta, né? A gente luta pela vida. É isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito vocês, na verdade, por ter aceito esse convite. Não só em nome da Semana da Psicologia, mas também em nome da Liga de Humanismo Existencial. Muito obrigada. Obrigada por trazer esse espaço de fala de um assunto que é tão tabu ainda na nossa sociedade. E, nossa, só brilhantou a nossa semana. Muito obrigada de verdade. Obrigada pela participação de todos vocês. Nossa, foi muito bom ouvir essa conversa. Nossa, fiquei muito feliz. Eu acho que todo mundo também agradeceram nos comentários. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Em nome da Liga, da Semana, da Unital, de todo mundo. Eu acho que só não ficou muito claro para algumas pessoas que estavam assistindo que a presença ia ser direto pelos links que as pessoas entraram e também o certificado é direto lá na plataforma que fizeram a inscrição. Alguém deve ter perguntado aqui, passou batido, mas é isso. Então é isso. A gente vai ficando por aqui então, né? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Eu espero que vocês possam também continuar acompanhando aí a Semana da Psicologia, que a gente tem preparado com tanto carinho, com tanto trabalho, mas que aí a gente está tentando proporcionar o melhor para todos. Tá bom? Até uma próxima. Tchau, Boa pessoal. noite, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Letícia.